Graça e paz, como vocês estão? Vamos para mais um devocional nessa semana e a palavra escolhida foi em Ruth, capítulo 1, versículo de número 16 de Ruth, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. É uma passagem muito interessante, é uma passagem bem forte, isso que Ruth disse. E vamos começar a contar um pouquinho da história até chegar em Ruth, porque na Bíblia só tem dois nomes que levam o nome de mulheres, que é Ruth e Esté. Esté a judia e Ruth a moabita. Ruth, ela entra para a história, mas antes é necessário contar um pouquinho da história até chegar em Ruth. E aconteceu que nos tempos em que os juízes julgavam a terra, entra esta família, a família de Elimeleque, Noemi, Mahlon e Quilion. Eles estavam ali em Belém de Judá, que era conhecida como a casa dos pães, e faltou pão na casa do pão. Então Elimeleque decidiu sair ali de Belém para peregrinar em Moabe. Peregrinar significa passar um tempo e depois voltar. Então ele decidiu sair de Belém, de Judá, a casa dos pães, e ir ali para Moabe. Moabe era uma terra pagã. Existiam vários deuses a ser adorados, mas nenhum era o Deus de Israel. Então era uma terra amaldiçoada. Jesus ele amaldiçoou aquela nação por não querer compromisso com ele, não querer compromisso com o Deus de Israel. Chegando ali em Moabe, Quilion e Mahlon, a Bíblia fala que eles dão-se em casamento, né? Então eles casam-se com mulheres moabitas. E é aí que entra Ruth nessa história, a qual leva o seu nome, mesmo ela não sendo da genealogia de Jesus. Ela não era da genealogia de Jesus, mas Ruth, ela entrou para a genealogia de Jesus. Mas antes é relatar aqui. Mahlon e Quilion casam-se com mulheres moabitas. E veio a falecer ali Mahlon e Quilion e Elimeleque. Então fica Noemi viúva, e ela não só perdeu o seu marido, como ela perdeu os seus dois filhos, Mahlon e Quilion. E ficou ali para Noemi as suas duas noras, a Orfa e a Ruth. Então, em determinado momento, Noemi decide voltar à casa dos pães. Ela ouviu falar que o Senhor Jesus tinha visitado a casa dos pães e que o pão voltou à casa dos pães. Então ela decidiu voltar à sua terra, voltar ao Deus de Israel. E Noemi diz ali às suas noras para que elas voltem para casa, voltam para os seus deuses, voltam para sua terra, voltam para sua parentela. Órfã, ela até chorou com Noemi, mas ela não se apegou, ela decidiu voltar. Enquanto órfã significa desapego, até chora com você, mas não fica com você. Ruth, ao contrário, Ruth significa companheira, significa amiga. Então Ruth decidiu ficar com Noemi. Foi essa passagem que eu li aqui para vocês. Não me enches para que te deixe, nem me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que tu pousares à noite, pousarei eu. Então ela decidiu voltar à casa dos pães com Noemi. E chegando ali na casa dos pães, né? A história correu ali naquele lugar que Noemi tinha voltado
que ela perdeu o seu esposo, seus filhos e voltou com a sua nora. E elas decidem voltar à casa dos pães. Ruth decide ficar com Noemi. Ruth, ela viu uma oportunidade de recomeçar com Noemi, recomeçar numa nova cidade. Então ela decidiu voltar com Noemi ali para Belém, para a casa dos pães. Nós temos que aproveitar as pequenas oportunidades que a vida nos dá, né? Tome a decisão da sua vida hoje. Aceite Jesus, aceita estar com Jesus, a ficar com Jesus, independente da situação. Porque pode até faltar pão, mas não vai faltar a presença de Jesus na sua vida. Porque ali em Moabe, quando eles decidiram sair de Belém para ir para Moabe, Moabe tinha pão, mas Moabe não tinha a presença de Jesus. Moabe tinha pão, mas Moabe não tinha paz, Moabe não tinha a alegria de servir Jesus. Então decida-se em ficar com Jesus, independente da situação. A história conta que Ruth, ela foi grandemente abençoada. Deus, ele mudou um decreto na vida de Ruth, porque Ruth era moabita e os moabitas estavam amaldiçoados pelo próprio Deus. E Deus, ele mudou o decreto pela fidelidade, pelo companheirismo de Ruth. Ruth, a todo momento, Ruth, ela foi companheira, ela foi amiga de Noemi. Então, em todo o tempo, seja Jesus o seu melhor amigo, seja Jesus o seu companheiro de lágrimas, de sorrisos, de tristeza, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. E a história conta que Noemi e Ruth voltaram ali aos campos de Moabe e elas foram grandemente abençoadas. Deus abençoou a vida de Ruth de uma tal forma que Ruth, ela entrou para a genealogia de Jesus. A Bíblia Sagrada só tem 2 livros com o nome de mulher. E 2 livros com o nome de mulher, que é a Esté, a judia, e Ruth, a moabita. De amaldiçoada, Ruth passou a ser abençoada. Ruth entrou para a genealogia de Jesus, e tudo porque ela viu uma oportunidade, ela agarrou a oportunidade e ela decidiu, mesmo nas lutas, mesmo nas provas, estar com Jesus. Então decida-se a estar com Jesus, independente da situação que você se encontra, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida e na minha vida. Mas para isso nós temos que ter fidelidade, nós temos que ter compromisso com o Senhor. E eu acho a história de Ruth assim uma história incrível, aquelas histórias que tinha tudo para dar errado, só que quando Jesus ele entra na nossa vida, até mesmo o que era para dar errado dá certo. Então Jesus ele é maravilhoso. Jesus ele pega o último da fila e coloca como o primeiro.